mais um podcast Fala Itaquera e hoje o nosso convidado tem história para contar. E como tem história? Estamos aqui hoje com o Menino Guedes, não é isso? Isso mesmo, Roger mais conhecido como Alessandro Guedes. Guedes. Não, Guedes. Mas você sabe que eu de vez em quando dou umas engasgadas. Você sabe que isso ajuda a marcar mais ainda o nome do Guedes, pois né? Guedes, não importa, o Menino Guedes. Seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa, obrigado, Roger, pelo convite. Cumprimento vocês pelo programa Fala Itaquera, um importante meio de comunicação com a nossa região. A todos que nos assistem também, um forte abraço. E é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. É muito bom. Guedes, quando começou essa história de querer ser vereador, de querer ser parlamentar, de querer trabalhar em prol da cidade de São Paulo? Olha, é muito curioso, porque você sabe que geralmente parlamentar sempre é filho de alguém que já foi vereador do meio, aí depois lança seu filho, neto de alguém, Verdade. Às vezes, filho de um grande empresário que resolve engrenar ali pela política também. A minha história surge em Itaquera, lá no bairro do Ai Carvalho, uma comunidade ali próxima ao céu azul da cor do mar. Quem é itaquerense sabe onde é, que fica na Jacopêssego ali, entre Imperador e centro de Itaquera, aquele céu da Jacopêssego. Campo do Santana, tão tradicional Campo Santana Enrolada, antiga Unicastelo, enfim. Foi lutando pelo direito à moradia e para pavimentar minha rua, que era de barro, que eu ingressei na política aos 17 anos de idade. Você lembra o ano? 1997. 97, aí você falou a questão do asfalto, né? Isso. E hoje a gente vive já pegando gancho aí da questão do asfalto na colônia e em muitos lugares ali de Itaquera que os moradores, você inclusive foi até atendendo a um chamado de uma moradora, você gravou um vídeo e foi lá pedindo o asfalto, enfim. Aproveita e conta como é que é isso. Quem reside em Itaquera conhece bem o bairro, outro só conhece se corta algum tipo de caminho que o Waze hoje te dá essa opção. Sim. As pessoas saem cortando, saem conhecendo ali uma parte que geralmente não passa. E não dá para acreditar que nós estamos no ano de 2023, Itaquera, o centro da Zona Leste, a importância que esse bairro tem para a cidade de São Paulo, geograficamente falando, e a sua potência do ponto de vista populacional também, e todo o desenvolvimento econômico que aquela região gera e pode gerar além, ainda tem ruas de barro. Isso é um absurdo, uma cidade que o orçamento é 106 bi esse ano. E lá, em 2018, 2019, eu levei o secretário de subprefeituras naquele local. Eu pedi uma agenda externa fora do gabinete para ele ver o que os moradores dali passavam num bairro como esse que eu acabei de citar, que não deveria estar naquela situação. E desde então começou-se um movimento, um trabalho. Na época eu lembro que o Alexandre Modonese, ele me disse o seguinte: Alessandra, aqui é uma área que trafega muito caminhão. Sim. E ali tem muito caminhão trafegando ali. Mas para ser uma zona industrial, né? Isso. Mas além disso, de vez em quando acontece ali descarte, essas coisas que a prefeitura combate, a polícia combate e diminui. Mas esse tráfego de caminhão e a sua ligação estratégica que dá ali para Tiradentes e Guaianazes, naquele trecho, faz que o tráfego dali seja intenso. E essa intensidade requer uma pavimentação diferenciada e mais cara. Tem isso também, tem que preparar o solo, a brita adequada. Então o custo daquela obra é mais elevado do que uma obra de uma rua normal, onde é só o morador que entra na sua casa e sai, e o caminhão de lixo que passa de vez em quando. E então nossa luta pelaquela pavimentação que tem acontecido no Colônia já há vários anos, mais de 4 anos. E lá quem nos procurou também foi o pessoal da colônia japonesa, os trabalhadores da colônia japonesa se organizaram, empresários daquela região se organizaram, moradores daquela região. E a gente tem lutado, já colocamos emenda para ajudar a desenvolver projetos. Já conseguimos carimbar no orçamento da prefeitura, nesse que nós votamos no final do ano, o que a gente fala arrancada, né? Você põe um recurso para poder arrancar a obra e depois conseguir o restante. Então tudo isso faz parte da nossa luta lá por essa região de Itaquera. Mas como você falou,
tá falando desse assunto porque minha rua era de barro e eu entrei para poder lutar pela minha rua. Isso era verdade. Foi engraçado, né? Pavimentou sua rua? Pavimentou. Esse. Você vê, né? Você vê como... A primeira conquista política, podemos dizer, né? É verdade. Mas você vê como as coisas são cíclicas, né? Sim. Assim, você estava falando e eu estava aqui imaginando. Quantas ruas na cidade, até mesmo na Zona Leste, né, nas áreas mais periféricas, ainda esperam por infraestrutura? Isso independente de partido, de gestão, é um problema que se estende há anos. A colônia, né, mesmo fala em 50 anos, né? Que perde-se o asfalto lá, né, na região e etc. Aí eu pergunto pro vereador, por que isso acontece? Como que funciona a Câmara Municipal, até mesmo para as pessoas entenderem por que de repente há essa demora, tem um cronograma, tem assim, a gente vai precisar dar preferência para essa região, para outra não, e aí fica, né, essa situação que a gente vê hoje, né? Olha, Vanessa, eu acredito que é prioridade política, porque ruas como essa, às vezes, só vai até lá nesse bairro quem mora lá naquele bairro. A pessoa sai daquele bairro, sai pro asfalto, vai trabalhar, depois ela é obrigada a retornar para sua casa dentro da lama, colocando sacolinha no pé para sair de casa. Eu ouço relatos disso todos os dias na periferia de São Paulo. Pessoas põem a sacolinha do pé em época de chuva para poder ir até o ponto de ônibus, para depois pegar o ônibus, jogar a sacolinha fora e pegar o ônibus e depois voltar para casa. E eu acredito que é prioridade política. Porque quem não passa por ali não sente o que os outros sentem. Além dessas pessoas que ficam clamando de manhã, de tarde e de noite. Pô, a gente quer urbanização, quer pavimentação. E às vezes não são escutadas. E isso faz com que a prioridade política se dirija para outras questões. Eu vou te falar uma crítica que eu faço a todas as gestões municipais. Às vezes o subprefeito, a subprefeita, eles têm uma responsabilidade com a região como um todo. E aí, se ele não der ali a devida importância para um assunto como esse, para levar até a Câmara Municipal, para debater isso no orçamento da cidade, para levar isso para o seu secretariado, para tentar puxar um orçamento da cidade para resolver esse tal problema, ele fica ali só concentrado no centro expandido. E às vezes é nesse centro expandido que passa o prefeito quando vem em Itaquera. Quando vem em Itaquera o prefeito, o que acontece? A radial fica no trecho de Itaquera, mato capinado, bonita, não tem um papel no chão, porque o prefeito vai passar por ali. Agora, quando passa desse período de... Se o prefeito pudesse cortar o caminho e ir a 1 quilômetro dali, ele ia encontrar um bairro abandonado. Então nós temos que ter uma dimensão da importância de cuidar do todo, como se fosse o centro, senão apenas foca no centro, que é muito importante, mas esquece da ponta da periferia. E é natural, isso não é dessa gestão, é de todas. O prefeito visita o território... Você precisa desbloquear o telefone. O prefeito visita o território, esse território que é visitado pelo prefeito, qual o trajeto que ele vai fazer? Então tem que cuidar do trajeto para mostrar que a região está bonita. E isso é muito ruim. É para inglês ver, né? Como diz, né? Aí o prefeito está passando e fala, hoje tá legal aqui. Tá tudo bacana. Essa subprefeitura está funcionando bem. E não é assim, porque as pontas... E hoje uma coisa que nos ajudou muito, e aí eu volto a cumprimentar vocês, é a rede social. Porque o cidadão vai lá, abre o seu smartphone, seu celular e começa a mostrar a realidade de dentro do Deu voz para a população, né? Marca lá, @prefeito, @secretário, e isso vai dando eco para reclamação para poder ajudar a solucionar o problema e ser enxergado. Na verdade, isso não eu acho que assim, a gestão pública às vezes vê isso como um problema, né? As redes sociais, na verdade, é uma solução. Porque é um complemento, eu enxergo dessa forma, Alessandro, é um complemento para o poder público. Nós estamos ali mostrando o problema, estamos ajudando, né? Eu digo até pelo Desenvolve Itaquera. Todas as mídias regionais estão mostrando o problema e ajudando. Olha, poder público, ali tem uma coisa que talvez você não enxergou. Vamos corrigir, né? Exatamente. Ou não está dando a devida prioridade. Exato. É importante que dê. Aqui mora a população que quer essa solução, que paga imposto igual aos outros. E a Zona Leste, principalmente os bairros novos que vão surgindo, muitas vezes bairros irregulares, eles vão surgindo na necessidade de morar. As pessoas às vezes loteiam, vão para dentro dos terrenos, e aí fica aquele passivo para ser resolvido, que é a urbanização, a regularização fundiária. Então tem muito disso na Zona Leste, tem muito. São Mateus, Cidade Tiradentes. Isso que eu falo, você tem uma
uma estimativa em números de quantas regiões estão passando por esse problema na Zona Olha, Leste? eu vou te falar, o bairro de São Mateus, eu acho que lidera o ranking de necessidade de ruas serem pavimentadas. Nossa. Inclusive, estamos conseguindo vitória importante lá, graças à atuação do nosso mandato também. Tem obras acontecendo lá que hoje tem uma publicação de Diário Oficial, que muito nos alegra, que vai pavimentar lá 5 ruas de uma comunidade que precisa demais. Não sei se você conhece, Roger, saindo ali quando você passa por baixo da Ragué Bischoff, sentido Certo. Mauá, Rodoanel, Sim. Sei, eu sei tem um também. parquezinho ali, Sapopemba. Sim. Quando passa aquele parque, ele começa a subir de novo, que tem um túnel logo à frente. Isso. Antes daquele túnel, se você olhar do lado, tem uma comunidade, que chama Comunidade Morumbizinho. Aquela comunidade... É uma Morumbizinho- comunidade nova, né? Digo assim, relativamente. tem mais de década já. Ah, tem mais de década? Tem. É que a gente passou a enxergar ela por causa do Rodanel, que ali, até aquele traçado tá. do Rodanel, tinha moradia, Sim. que foi removida para poder fazer o traçado. Tá. Então, aquela comunidade do Morumbizinho está publicado hoje, a empresa vencedora que realizará a obra lá. Uma luta nossa de muito tempo, da prefeitura, do secretário, e a obra está avançando lá, o que é importante, e vai acontecer, já tem a vencedora, e são 4, 5 ruas que deixarão de ser de barro para ser com a drenagem correta, o pessoal Sim. sofre. Lá o pessoal sofre de um jeito que estavam tendo que queimar o seu lixo há um ano atrás, que o caminhão não tinha condição de entrar e sair, o caminhão do lixo Nossa, da não comunidade. tinha saneamento básico, Não praticamente. Foi isso que também ajudou na luta, forçar a prefeitura a fazer a licitação da obra. Até a imprensa foi lá, ajudou a cobrir, a TV Globo, e isso deu uma força para a luta dos moradores que queimavam o lixo. Olha só que absurdo nós estamos falando. Da nossa cidade, rica do jeito que é. Então, essa prioridade tem que colocar esse povo no orçamento, que é o povo da periferia. E quem me conhece sabe que eu ando muito por esses locais, que é onde falta tudo, né? Não é só pavimentação. Mas aos poucos a gente tem tentado... Você tem esse DNA no seu mandato, né? De trabalhar pela periferia, por esse povo que talvez precise dessas coisas básicas, simples, que ainda não tem, né? Tem que jogar luz nesses problemas para que a gente possa ajudar a resolver. E quando esses bairros crescem e desenvolvem, Roger, é todo mundo que ganha. Sim. A população como um todo ganha, não é só quem mora lá. Gira dinheiro, o comércio se produz. É o todo, né? Exatamente. É isso que o Guedes falou no começo, é gerenciar, trabalhar pelo todo e não por um núcleo, por um espaço específico, né? Exatamente. Sim. Porque nós todos moramos em São Paulo. Se a cidade como um todo tá ruim para todo Exatamente. mundo, não é isso? Ela tem que ficar boa para todos os moradores, né? E não adianta, por mais que você tente esconder a sujeira, né, para debaixo do tapete, uma hora essa sujeira vai aparecer, e vai aparecer no seu quintal também, né? Isso eu tô dando aí um alerta, um recado, né, para quem acha que só varrer para debaixo e esconder a sujeira, uma hora reflete. Falando em varrer, eu vou aqui até comentar com o vereador uma situação muito complexa. Aí a gente tem os dois lados, poder público e população, que é a questão do descarte irregular. A prefeitura não faz a parte dela. Muitos dizem. A prefeitura vai lá e diz, gente, não pode jogar entulho, lixo, descartar objetos inservíveis em ruas, praças, enfim. Ok, a prefeitura vai lá, faz a parte dela, limpa. No dia seguinte, tá lá o entulho de novo. Eu te pergunto, enquanto vereador, como a casa vê essa situação? Por quê? A culpa é de quem? E se todo mundo parar de jogar? Mas você tá entendendo o que eu quero dizer? Não é difícil, Alessandro? Talvez mais campanhas Assim, o que de pode se incentivo, fazer? né? Porque a prefeitura, ela faz as campanhas, lógico, tem muita coisa, mas é como se você limpasse a porta da sua casa e amanhã você mesmo jogasse o lixo lá. Como é que fica isso? É difícil, até pra o ser humano é difícil, né? O ser humano é difícil. A gente, por exemplo, você não é igual, a sua personalidade é diferente da sua irmã, do seu irmão, é totalmente diferente, mesmo pai, Sim. mesma mãe. Eu tenho 2 filhos, o Eduardo e o Alexandre. Um tem 14, outro tem 8. Mesmo pai, mesma mãe, mesma criação de ambos. A natureza dos dois é totalmente diferente. O ser humano é complexo. Enquanto você se preocupa às vezes com essa calçada, o vizinho joga na dele. E quando ele joga na dele, voa para a sua.
Quando ele joga na dele, degrada o seu bairro, que é o seu bairro que vai ser afetado pela degradação da calçada dele. Então, isso se enfrenta, na minha concepção, a partir da escola, do primeiro ano do ensino. As crianças, a gente tem que preparar as próximas gerações a serem melhor que a nossa. Porque se a gente preparar a próxima geração dos nossos filhos, dos nossos netos, a não terem alguns costumes ou algumas práticas que a gente considera ruins, a gente iremos fazer, providenciar mais ali à frente seres humanos melhores. Então, como é que a gente faz para enfrentar o problema hoje? Sem fato, hoje existem propostas interessantes que a prefeitura poderia adotar. Por exemplo, existe um projeto chamado Varre Vila, em Hermelino Matarazzo, que já deu muito certo em São Paulo. Ele foi praticado e expandido mais do que é hoje na gestão do Fernando Haddad. É um projeto onde você envolvia a comunidade nessa questão de se empoderar do seu bairro e ajudar ele a ficar limpo, arrumando emprego para trabalhadores locais daquela comunidade, para atuar só naquela comunidade, para conscientizar os moradores, para buscar o lixo, às vezes, onde o lixo ia ser descartada, o trabalhador ia lá puxando o seu carrinho, pegava na porta das pessoas. Acontecia dessas pessoas que trabalhavam e os outros também que tinham contato com o projeto, quando via alguém descartando, começou a ser um vigilante da comunidade. Bom, poxa, ele está descartando, pede para o menino retirar lá que eles retiram. Então existe projeto que pode ser adotado que pode ajudar a cidade. O Varre Vila é um deles que deu muito certo. Ele foi fundado aqui em Hermelino Matarazzo, ali na comunidade Santinês. Ali, quem tem muito trabalho nessa área ali tinha o Padre Ticão. O seu idealizador é a comunidade, chama Aragão, é uma das lideranças da palestra, vai estar na COP30, uma pessoa que tem vários projetos dessa natureza, muito legal. E então, projetos como esse, que você envolve a comunidade, tem muita chance de dar certo. Ele ainda está em atividade? Está em atividade, em alguns locais, mas reduzido. Porque aí também é o que eu estava ouvindo na reunião que eu fiz lá em Hermelino Matarazzo, no Santinês. Por exemplo, nós temos outro projeto. Antes de eu falar disso, nós temos outro projeto. Por exemplo, o Ecoponto. Projeto maravilhoso. Esse que eu ia falar dos ecopontos. Maravilhoso. Às vezes você vai no Ecoponto e você tem dificuldade de descartar uma coisa ou outra, tal, mas é maravilhoso. Agora, será que a gente não poderíamos pensar em ecopontos móveis? Que não são necessariamente ecopontos físicos. Como lixeiro? Tem ou até uma operação catabagulho. Não necessariamente catabagulho. Acontece lá no Carvalho, acontece um desses de vez em quando, numa área viciada, que é uma caçamba da empresa de coleta, que fica lá. Ela não está num terreno específico, uma construção feita para um ecoponto. É um ponto viciado onde tem uma caçamba de mais ou menos uns 20 metros, aquelas bem grandes mesmo. E ali, ser um ponto viciado, muita gente vai lá e joga na caçamba, o lixo vai embora. E ali fica uma pessoa da empresa recolhendo esse lixo. Então esses ecopontos móveis poderiam se multiplicar na cidade para ajudar a combater isso. Inclusive tem 2 meses, acho que 2 meses ou 3 meses, tinha um lá em Itaquera, a gente até publicou, foi até pauta de grandes emissoras aí desse projeto. Tinham 2 carretas enormes, aí fica um cara lá, as pessoas vão lá e colocam os seus objetos lá. Você acha, Alessandro, que a questão de viabilidade é um impedimento para as pessoas chegarem até o ecoponto, por exemplo? Aí eu vou dar para o carroceiro e ele vai e leva, e aí a gente não sabe. Você acha que pode ser uma situação? O transporte, né, como você mesmo falou, né, talvez tem vários ecopontos, mas é para levar para o ecoponto, né, às vezes a pessoa não tem o carro, não tem estrutura para poder levar até o ecoponto, Você né? acha que pode ser ou não? Olha, eu acho que é o seguinte, combater esse problema são 2 ali vertentes principais. Primeiro, mais investimento público, nós estamos falando de algumas formas, Varre Vila, estamos falando de esses ecopontos móveis e outras soluções que podem acontecer. E consciência da população do descarte irregular. Ou seja, os dois. A gente não pode os dois, né? culpar a prefeitura apenas. A prefeitura pode melhorar o serviço, mas ela presta um serviço de recolhimento desses entulhos, desse lixo, e às vezes um dia depois está sujo. E aquele, às vezes, que culpa a população daquele entorno ali, achando que o povo joga na rua. Não é. Às vezes alguém tem comunidade, Roger, tem muito dependente químico, que às vezes quer ganhar R$5
E eles se dispõem a levar aquele saco de lixo para a pessoa, se a pessoa dá R$5 para ele, aquele saco de entulho. A pessoa, tem gente que topa dar R$5 para ele e não quer saber onde vai parar, porque não é na porta dele. Aí vai parar num ponto viciado que incomoda alguém. Olha só. Sim. Então Ou até mesmo dentro do Rio Verde. Ou até mesmo. Você viu como é que tá lá o Rio Verde? Então, ali, aquela acabou de fazer a complexo. reforma, acabou de fazer, né, uma reforma que eu achei muito bacana, né, essa canalização. E a gente acabou de mandar um ofício lá para a subprefeitura de alguns pontos que estão cheios de sujeira, resto de obras, porque tem gente construindo já na beira. Então. Usando a mureta da construção da canalização para subir obra do negócio. Amanhã vai estar sofrendo de enchente. Exatamente. E colocando a culpa no poder público. Complicado, né? Então é complicado. Então, complicado. Neste sentido, as pessoas têm que se conscientizar. O ecoponto às vezes é difícil acesso? Mas é a melhor solução. É melhor você fazer a sua parte do que você não se colocar empatia, né? No lugar dos outros, né? Porque aquilo ali vai parar na porta de alguém, vai parar dentro de um córrego que vai causar uma enchente. Agora, geralmente, os ecopontos são feitos em áreas baixas. Tá. Por quê? Para ter facilidade das pessoas levarem, às vezes, um carrinho de mão, às vezes um saco. Se elas se fizer no morro, como você carrega? Nem um carro sobe. Eu não tinha dado atenção para isso ainda não. Legal. Geralmente, esses pontos viciados em entulho são em áreas baixas. Tá. Né? E porque você pega o carrinho, vai lá, você não, né? Quem descarta, pega o carrinho, vai lá e joga ali em qualquer canto. Então o ecoponto já é pensado para essas coisas também, para esses locais de fácil acesso. Tem gente que não tem condição de fazer? Tem, mas só que é possível, se a pessoa está fazendo uma construção, uma obra, é possível ela colocar no orçamento dela ali os R$100 que ela vai usar para descartar no ecoponto. A economia burra que a gente chama. Ela está construindo ali uma parede, um muro, uma casa, ela consegue separar R$100 para poder levar esse material até um ecoponto. Isso vai da consciência das pessoas, não é? Então por isso que eu falo que investir na educação fortemente nesse sentido também, para que a gente tenha aí nas próximas gerações. E aí só para não fugir, que eu disse que ia falar que tem um problema, que também existe um contrato milionário em curso de limpeza da cidade. Então, a gente quer acreditar que não seja um interesse que a cidade sempre tenha o lixo a ser coletado, ao invés de de a gente sofrer uma economia com isso. Entendi. Tá entendendo? Sim. Porque quando a gente não cria alternativas para poder educar as pessoas para que se produza menos lixo, o próximo contrato vai ser menor de coleta de lixo. Sim. Então, existem alguns bilhões aí, milhões nesse sentido, que também gera dúvida, porque eu não entendo como o Varre Vila é diminuído ao invés de ser potencializado. Reconhecidamente, inclusive internacionalmente, eles são reconhecidos e de repente a gente tem um contrato diminuído. Precisa ser aumentado, porque o que não para é de ter comunidades aqui em São Paulo. Às vezes é aquele negócio de... Gera emprego, gera renda, descarte irregular. A preocupação de ter gerado caos para benefício de alguma coisa, né? E o contrato vigente é um dos mais altos da cidade, é a limpeza urbana, né? Bom, eu vou girar a pauta agora. Vereador, a gente fala muito em Itaquera, né? Mas o vereador é o vereador da cidade de São Paulo, né? E você, agora na conversa que nós estamos falando, você já falou São Mateus, Hermelino, Matarazzo. Eu vi você numa pauta, né? Que até nas divisas, né? Que a petroquímica ali teve o problema de poluição, né? Que você defendeu a bandeira ali da região. Me conta um pouco como que é ser vereador de São Paulo, né? Eu sei que você tem uma visão especial ali para a Zona Leste, para a periferia, mas como que é, onde você tem atuado, como que tem sido a sua atuação assim para São Paulo em geral? Olha, o aniversário de Itaquera foi ontem. Foi ontem. E um dos vídeos que eu gravei, eu disse que me orgulhava de morar em Itaquera. E me orgulho. Minha mãe, minha família, minha sogra, a família da minha esposa, todos somos de Itaquera com muito orgulho. E aquele bairro é maravilhoso, que eu não pretendo sair dali nunca. E até me falaram, sabe porque você mora em Itaquera, tal, você pode ter algum risco aqui. Eu falo, poxa, tem que trabalhar para Itaquera cada dia ficar melhor. Para todos nós, não tem sentido a gente querer viver um pouquinho melhor e deixar todo mundo... Porque o bairro é apaixonante, Exatamente, né? É um bairro maravilhoso e de um povo maravilhoso. Sim. De um povo maravilhoso. E eu tenho orgulho de ser o vereador que mora em Itaquera depois do Dito Salim, que olha quantos anos tem Dito Salim. Fundador da Câmara de Dirigentes Lojistas. Isso, eu acho que ele deixou de ser vereador em 98.
se eu não me engano. Então, desde então, Itaquera não tinha um representante na Câmara Municipal e hoje tem. Legal. E a gente tem atuado lá desde 2012 já nesse sentido. Mas você ser um vereador de São Paulo é bastante complexo, né? Porque a cidade é uma megalópole enorme. Maior que muitos países, A gente né? está falando de um país. A dentro Zona de um Leste, país, né? a Zona Leste, ela tem a população do Uruguai. Olha só o tamanho e a importância que é São Paulo. Sim. E nossa atuação, de fato, é nos 4 cantos da cidade. Lógico, com menos inserção fora da leste, porque você acaba tendo contato menor com os problemas da região, porque geralmente tem vereadores naquela região também que são procurados pela população. Sim. Então, quando nos procura, alguém nos indica, a gente vai lá, ver se é possível entrar naquela luta, ver o que é possível a gente fazer e demandar ali uma solução para o problema apresentado. Mas a gente tem trabalho nos 4 cantos da cidade. Uma das questões que eu acho que mais nos fortalece, Roger, é o trabalho com as nossas emendas parlamentares. Legal. Porque às vezes as pessoas não entendem a função do vereador. A função do vereador a princípio, é legislar para a cidade, propor projetos de lei para poder regrar o ordenamento da nossa cidade e também fiscalizar o executivo. Secretário, fiscalizar prefeito e tal. A solução da execução do problema, poxa, eu preciso fazer aqui uma nova escola. Não é o vereador que resolve. Ele pode debater isso no orçamento, colocar lá, mas quem executa é o executivo, que é o prefeito e os secretários. Então, às vezes, a população tem uma dificuldade de entender isso. E nós conseguimos, através das nossas emendas, propor muita coisa para a cidade. Porque às vezes você chega no secretário e fala, ó, ali precisa fazer uma reforma naquele posto de saúde, ele pode falar, não tem recurso. Hoje ele não poderia falar que tem recurso na cidade. Sim. Mas se ele falasse não tem recurso, a gente fala, tá, mas eu tenho uma emenda parlamentar aqui que eu coloco o recurso e você executa a obra. E assim a gente tem feito muita coisa. E nos 4 cantos, desde Pirituba, a Zona Sul, a Zona Leste, a Zona Oeste, o Sudeste, que eu tenho um trabalho muito grande na região do Ipiranga. Então, sempre pautado, além do orçamento que a cidade já dispõe, o que a gente pode dispor com as nossas emendas. Que ajuda bastante, né? Às vezes numa reforma numa praça, né? Em coisas talvez que o poder público, o executivo, né? Não conseguiria fazer com tanta agilidade, né? Mas como o próprio vereador colocou, a gente está falando de um país dentro de um país. Começa por... É muita gente. Eu vou além. É um país, cidade, dentro de um país, Zona Leste, e vamos chegar para Itaquera, outro país, né? Porque estamos falando em 1 milhão de habitantes ali na região, né? Dos 4 distritos. Gente, é muita demanda, enfim. Aí eu te pergunto, acho que as pessoas elas têm curiosidade para saber como que funciona a Câmara Municipal. Você já falou um pouquinho de como é o papel do vereador, né? Agora, como que funciona a Câmara Municipal? Por que eu estou perguntando isso? Porque, assim, a gente tem lá no grupo do Desenvolve várias questões. O pessoal coloca lá vários probleminhas, várias situações, muitas demandas. Aí fala aqui, fala ali, enfim. Um fórum de discussão, o grupo do Desenvolve no WhatsApp. Ok. Só que aí, quando entra subprefeitura, prefeitura, Estado e federação. Por exemplo, são coisas de cada um atua dentro da sua área, ok? Ok. Assim como você falou que o vereador ele não pode ir lá e mandar fazer ou desfazer, o subprefeito também não pode. E assim como tem uma hierarquia, um secretário e por aí vai. Então, eu te pergunto o seguinte, de que maneira a gente pode explicar isso para a população? Por quê? Uma escola X, que é estadual, tem um problema de calçada, que não é pavimentado. Isso está lá no grupo na cidade Ayer Carvalho. A prefeitura faz a parte dela que recolhe o lixo, que a gente está falando, tá vendo como tudo vai caminhando junto. Retira o lixo, mas só que a calçada está lá sem a pavimentação, cresce o mato, dá outro problema assim. Só que é Estado, não é prefeitura. Como que o vereador pode ajudar? Nessa interlocução. Entendeu? E isso não é só para calçada. Isso pode ser, de repente, por exemplo, com as concessionárias, problema de iluminação, problema de que nós enfrentamos agora, né? Sabesp, enfim, eu acho que é uma coisa assim, didática, né? Gente, é assim.
Porque eu acho que pode sanar pode sanar muitas dúvidas isso. Tá. Você fez várias perguntas. Fatia aí. Falei fatia aí, ó. Se vira, vereador, fatia aí o negócio. Primeiro que a Câmara tem a sua atividade ali diária, né? Sim. Todos os dias. Tem as comissões que os vereadores participam. Eu sou da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Mas além da CCJ, eu também sou membro da Corregedoria da Câmara. Eu sou vice-líder do meu partido na Câmara. E eu sou o primeiro secretário também da Câmara Municipal de São Paulo. Legal. E sou vice-presidente da comissão, da Comissão de Meio Ambiente, que foi daí que a gente tirou, que é outra parte da sua pergunta, Parque do Carmo, mas a questão do planetário, mas a do polo petroquímico, que não está no território de São Paulo. Tá. Dialogando com a segunda parte do seu questionamento. Você imagina, o vereador tem o papel municipal. Aí nós temos um polo petroquímico ali na região de Mauá e Santo André, que não está no território de São Paulo, que mais de 10 estudos científicos atestam que ele está adoecendo o nosso povo do lado de cá, além do povo do lado de lá. Sim. Então o problema é nosso também. E você tem que trabalhar para você agir com uma situação que não está no seu município e está fora dos seus poderes ali. Sim. Porque seria um assunto da Assembleia Legislativa, é um assunto intermunicipal. E aí a gente toma a postura de implementar uma CPI com o apoio dos outros pares na Câmara e começa a lutar contra um polo petroquímico, economicamente falando, que fatura mais de 8 bi por ano. É uma potência. Uma potência econômica e de força. Imagina a força que tem isso. Sim. Né? Imagina a força que tem isso. A gente querendo ali discutir o problema da poluição e as doenças geradas do nosso povo do lado de cá. Agora quer dizer que... Eu acabei de falar, seria um assunto para a Assembleia Legislativa. Mas isso não quer dizer que o vereador não pode encampar essa luta para dar luz ao problema. O assunto é estadual. Não quer dizer que a gente não pode ir lá e pedir uma audiência com o governador, com o secretário e tentar dar luz ao problema, juntar o povo para dar mais força àquela luta e dar luz ao problema para tentar solucionar. Tem um amigo que fala que política é igual feijão, só funciona na pressão. E é verdade. É verdade. Essa foi tem boa. que trabalhar, tem que pôr pressão. Se não pôr pressão, às vezes você não consegue falar com o andar de cima. E os nossos limites vão sendo reduzidos. Eu posso ser um vereador de gabinete, que fica ali despachando o gabinete, ou eu posso ir para a rua sentir o que a população está sentindo. E quando é assunto estadual, a gente tentar levar até o estado. Quando é fora do município, a gente tentar dialogar com outros municípios. Eu fiz audiências públicas que veio o prefeito de Mauá na minha audiência pública, para poder falar do problema do polo petroquímico. Então, tudo isso está interligado. E aí eu discordo um pouquinho da função do subprefeito. Eu acho que o subprefeito ou subprefeita tem muita força, sim. Primeiro que ele é um cargo executivo. Ele tem condição de executar. Se você me ligar e falar, Alessandro, eu preciso que pode o mato da Praça Brasil lá em Itaquera, que está muito alto, tem entulho jogado, escorpião. Quem é que tem o comando da equipe de zeladoria do território de Itaquera? Subprefeito executivo. É o executivo, é o subprefeito. Poxa, mas ele está sem equipe. Como é que ele age? Ele fala com o chefe dele. Na hierarquia é o secretário de subprefeitura. Que o orçamento da Secretaria de Subprefeitura é um dos maiores da cidade de São Paulo. Então tem que ter equipe aqui. E se ele procurar nós na Câmara, nós vamos falar, secretário, o que acontece que lá em Itaquera não tem equipe para poder fazer a limpeza? A coleta do entulho jogado na Praça Brasil ou a poda de massa. Estou dando um exemplo para Itaquera, mas que vale para todas as subprefeituras da cidade. Então o pessoal tem condição e tem condição de comando e execução. Sim. E ele também tem a mesma condição de entrar em contato com uma secretaria do Estado da Educação para reclamar da história da escola do Carvalho que você citou. Você poderia me passar o nome depois que eu também ajudo na pressão. Okay. Porque aí ele tem condição de falar com a secretaria, falar com o chefe dele, tentar. E aí, através desses ofícios, tentar colocar luz num problema, que é uma demanda da cidade, está afetando a cidade, o contribuinte, o munícipe da nossa cidade, e precisa ter uma solução. E nós, nesse caso, nós vamos atrás de todos, viu, Vanessa? Eu bato na porta de todo mundo. Eu bato na porta de quem for. Essa semana mesmo nós estávamos tratando sobre um assunto do CDHU, que é do Estado. E aí é bom você ter parceiros também. Sim. Nós temos parceiro hoje no nosso mandato, como deputado federal, que é o Alencar, e 2 estaduais, que nosso mandato ajudou a eleger, e agora a gente cobra para que eles dêem o resultado que o nosso povo espera. Sim. Que é o Rômulo Fernandes e o Enio Tato. E pedimos para o Rômulo uma agenda no CDHU, ele marcou, foi junto e nós vamos tratar
solução para moradores aonde? De São Paulo, nesse caso, de Guaianazes e de Itaquera. Legal. Mas, tipo assim, é um assunto estadual, que o deputado estadual pode auxiliar nisso. Resumindo, acho que é vontade. Vontade de interlocução, né? Se você resolver se mexer e ir atrás, porque o não nós já temos. Não estou dizendo que a gente só sai com sim. Não, nós já temos, nós temos que ir atrás. Porque a população, quando pede para nós, Roger, ela não quer saber se é do Estado, se é da federação, se é um terreno da CPTM. Ela não quer saber nada. Ela não quer saber essa coisa técnica, burocrática. Hoje estava passando no Bom Dia São Paulo escorpiões em Itaquera. De novo? Você viu? Não Tava vi. passando lá um morador que foi picado 4 horas da manhã por um escorpião e ainda tinha outro lá que ele estava demonstrando. Lá na região do Planalto? Eu não sei onde é, porque não falou exatamente, ou eu não peguei o trecho da reportagem, mas só estava lá no título, escorpião em Itaquera. E aí você fala, digamos que era um terreno da CPTM, Sim. da Enel, que é um terreno de uma empresa privada. Então se você falar, não é comigo, vou continuar no meu gabinete aqui, não, você tem que falar, peraí, eu vou entrar em contato com a Enel. Eles têm que exercer e executar o contrato que eles assinaram, porque o terreno tem que estar limpo para não ter escorpião. Ah, não, vou ter que acionar aqui a subsidiária da CPTM, a empresa pública nacional que tem aqui relacionada aos trens também, nesses terrenos de margens de trens, e tentar buscar a solução, que eles têm superintendência em São Paulo, para que aquele problema seja atacado. Às vezes eles nem ficam sabendo. Ou é desejo, ou é falta de prioridade, mas se você não for atrás... A partir do momento que sabe, aí, né, outros 500, aí é cobrança para execução. Né? Por exemplo, a população tem nas subprefeituras o principal canal de diálogo com o poder público, ok? O que de fato a subprefeitura, por exemplo, pode resolver na prática? Igual zeladoria, a gente sabe que é de responsabilidade da subprefeitura. O que mais está? Porque teve algumas gestões aí anteriores que teve um poder maior dado às subprefeituras de resolver algumas coisas. Mas hoje não. Aí voltou, teve a reformulação do que subprefeitura pode e não pode. E aí agora muita coisa vai para a secretaria, né? Você pode explicar um pouquinho? Porque eu acho que também isso pode ajudar muita gente com várias questões aí que... Pô, mas eu estou pedindo para a subprefeitura e nada acontece, por exemplo. Não, o primeiro papel é, se a subprefeitura não pode resolver, que não está no chapéu dela, ela levar adiante para quem pode resolver. Fazer a Se é interlocução. um contrato que está acima dela, ela tem que avisar o andar de cima que precisa ser solucionada tal demanda que surgiu na região dela. Então a ação para a solução do problema é importante. Senão, ela se protege naquela parede, assim, ó, isso não está na minha jurisdição, não é comigo, E aí o problema fica com quem trouxe? Não, ela pode ter a proatividade de levar adiante. E aí, através da praça de atendimento, por exemplo, abrir o protocolo e cobrar o andar de cima. Isso é importante que aconteça. Então a SUB não pode se eximir de responsabilidade nunca. Ela pode funcionar bem. Mas nós temos a plena consciência que hoje a SUB ela poderia funcionar muito melhor, ter muito mais condições de trabalho do que ela tem. Por exemplo, o poder da cidade é concentrado na secretaria. Antigamente, na gestão Marta Suplicy, começou-se um projeto de subprefeituras, onde a assistência social estava aqui embaixo na subprefeitura, onde a educação estava sendo pensada aqui embaixo, onde os grandes contratos de limpeza e de manutenção eram pensados aqui embaixo. E isso ia dar para a subprefeitura o que de fato representa o nome dela, subprefeitura. Temos condições de agir e solucionar. Sim. Infelizmente, isso foi abortado logo depois que a Marta perdeu a eleição e voltou-se a concentrar todo o poder na secretaria, ficando pouca coisa para a SUB. O que eu estou dizendo aqui? Que a SUB pode agir ajudando na reclamação para que resolva o problema. Às vezes com o andar de cima. Isso ela pode fazer. Mas ela, de fato, poderia ser melhorada, porque hoje, às vezes até dói de um subprefeito ou uma subprefeita, que eles têm a vontade, têm a aptidão, consegue, eles vão amassar o barro, vão sentir o que o povo sente, mas não conseguem fazer. Porque ele aí funciona igual o vereador, tem que pedir para cima, libera um recurso, apresenta, desenvolve um projeto executivo para resolver tal demanda. Então, isso tudo acontece. E deveria ser o contrário, a subprefeitura deveria ser potencializada. Sim. Itaquera, com mais de 500 mil habitantes, você imagina só a potencialidade que poderia ter esse bairro
ele é uma potência natural, geograficamente falando, centro da Zona Leste, industrial, tudo aquilo que a gente já sabe, mas fica ali estrangulado. O subprefeito, às vezes, é em condição de fazer só zeladoria, e às vezes, quando falta um contrato de zeladoria, é que o cara fica com a perna manca mesmo, não consegue fazer nada. E aí tem outra... E aí, tudo que a gente às vezes pede, eles querem nossas emendas. Poxa, mas não dá pra mandar uma emenda que eu... Tudo que é emendinha, não vai uma emendinha. Se você não leva a emenda, você não traz a solução. Sim. Agora, eu quero pegar duas situações aí. Quando você falou, Guedes, da questão social, né? Recentemente até saiu uma reportagem do que está acontecendo ali no metrô Itaquera, essas novas drogas aí que infelizmente estão aí. E você, enquanto vereador, vendo essa situação toda da Cracolândia, de como as pessoas estão cada vez mais dependentes, a questão dos moradores de rua, o que a parte social da prefeitura e como a Câmara está vendo essa situação? Porque cobra-se muito da prefeitura, e não é o que você falou, não é só dessa gestão, mas de outras gestões, a questão social. A cidade... Resumindo, tem solução para isso? Não sei se tem Você solução, acha que existe mas acho solução? que pode ter, eu acho que podem haver alternativas. Estou errada ou não? Você sabe que o meu chefe de gabinete, o Zé Carlos, É. está nos ouvindo agora. Com certeza ele vai lembrar que a gente já teve vários debates. Poxa, o que a gente pode fazer para ajudar nesse debate, dessa temática da dependência química? Que infelizmente é muito complexo, né? Muito. É um problema de saúde, sem dúvida nenhuma, mas é um problema também relacionado à segurança. Quando a droga entra e alcança o objetivo dela, que é o usuário, o traficante quer o usuário dependente, aí está todo instalado um problema com o ser humano, né, com a sociedade. Exatamente. A gente está vendo até os esforços do governo federal agora e na GLO, né, que é esse centro de operações que eles estão montando com o objetivo de investigar e frear essa entrada de entorpecentes que tem pelo nosso país, essas rotas de entorpecentes que eles conseguem acessar as fronteiras do país, porque é um problema muito mais amplo. Agora, isso é um debate que a gente às vezes faz dentro do gabinete, mas não temos uma opinião de mandato formada. Entendi. O próprio Zé Carlos, eu falo que será que a solução não é para esse usuário, não é a internação compulsória? O Zé Carlos fala, não acho que a internação compulsória, isso não é o caminho. Tá. Então, qual que é o caminho? A gente começa a debater, porque é difícil. É difícil. É muito Porque, na verdade, está pegando um problema já consolidado, né? E está enxugando o gelo praticamente. Porque, como você disse, talvez lá atrás, na educação, não deixar a droga chegar, né? Dar oportunidade social para muitos deles, talvez evite que chegue nesse ponto aqui. Exatamente. Nesse ponto que é difícil daí ter uma solução direta. Eu apresentei um projeto de lei na Câmara, logo na minha primeira passagem, que ele tratava de uma semana a prefeitura, a escola pública municipal parar, envolvendo agente de segurança, PROERD, Secretaria de Saúde, para fazer um debate e conscientização dos alunos a partir dos 13 anos de idade, quinta, sexta série, sobre o contato com o uso de droga, onde pode levar o ser humano. Que legal. Com o objetivo de acender na cabeça daquele jovem que começa a achar que sabe mais do que o pai, do que a mãe. Sim. Às vezes, hoje tem vídeo na internet que... Esse dia eu tava num debate sobre o meu Corinthians com meu filho. Corinthians. Aí ele falou, não pai, mas eu vi um vídeo e tal. Eu falei, mas seu pai viveu tudo isso? Você tá querendo dizer que eu tô errado? Aí ele foi abrir o vídeo, o menino tinha uns 16 anos. E ele tava sendo orientado por aquele menino. E tinha uma opinião forte e não tava 100% errado. Tinha uma parte que tava certa. Então hoje o acesso à comunicação é muito forte dessa juventude. Sim. Se você faz um trabalho de conscientizar eles, a partir da escola principalmente, você pode ali evitar que quantos tenham contato com a droga. Sim. Com a maconha, os primeiros na porta de entrada, com o álcool. E a partir do momento que o jovem não tem contato com isso, porque aprendeu porque faz mal, no banco da escola ele viu onde pode levar uma Cracolândia, há uma situação desses meninos que agora ficam nessa tal de K9, que nem um zumbi. Nossa, é um zumbi. A partir do momento que você vive essa situação, você pode conscientizar e se afastar disso. Não é isso que eu quero. Né? Minimamente você vai ter uma escolha, você vai saber aonde aquilo pode te levar se você tiver contato com aquilo. Sim. E já vicia logo na primeira, né? Diz que é uma dependência assim, terrível. Então tem que buscar soluções, investimento em tratamento para aqueles que querem se tratar principalmente. Uma pessoa que quer se livrar disso, quer sair disso, ela não pode não ter oportunidade de tratamento.
Ela tem que ter espaço, tem que ter mais CAPs, mais centros de atenção psicossocial. Digno, né, de trabalho disso. Para que as pessoas possam se tratar e se recuperar disso. E outra coisa, o custo, por exemplo, para uma família é muito alto para manter, por exemplo, que eu digo assim, dar um tratamento, são poucas as pessoas que conseguem oferecer um tratamento, sim, porque é carésimo, é muito caro. E as famílias às vezes não estão nem preparadas para isso psicologicamente, né, para lidar com o ente viciado, etc. E aí essas políticas públicas, né, esses movimentos podem ajudar muitas famílias, muitas pessoas. Enfim, é o que a gente fala, né? Isso que a gente está debatendo aqui é tudo que a gente ouve da população. Mas por que não faz nada? Olha lá, o cara tá lá. Porque tem muita coisa que você não pode chegar e resolver, ou chegar e falar, vou tirar você daqui, vou internar. Não é assim, né? Porque a primeira coisa é a pessoa, eu quero. A segunda coisa eu aceito ajuda. Mas é o debate, né? Às vezes, talvez, então, é como a gente falou. É difícil. O compulsório, né? Às vezes a pessoa não sabe que ela quer ou precisa daquilo. Será que o compulsório é a solução? Não, aí é um debate que vamos. É um debate que vai embora. Mas eu vou continuar aqui com o Guedes, porque eu tenho muita coisa para perguntar para ele. E eu vou perguntar. Sim. E eu não vou dar chance para você, porque eu quero saber se você descobriu o mau cheiro de Itaquera, Guedes. O mau cheiro em relação à petroquímica. Eu vi que você postou. Do CETESB, que deu esses dias. Que teve um debate esses dias. Eu vi que você fez um post e a gente até replicou esse post. A gente reposta muitos posts de muita ele fazendo o que ele falou agora, né? Você vê, uma companhia tal, fazendo essa interlocução e buscando a solução. E aí ele perguntou pra galera lá, enfim, gente, seu bairro tá cheirou e isso aqui, bom. E aí você perguntou pra secretaria, acho que foi, agora você chegou a CETESB. E agora, e aí? Eu quero saber. Teve alguma resposta já ou não? Quero saber. Teve? Quero saber. Conta, Guedes. Primeiro dizer que aquele mau cheiro que tomou conta de Itaquera, e aí quando eu coloco lá, você sentiu da onde esse cheiro? Foi. Surgiu reclamações de Guaianazes. Foi. Surgiu informação de bairros mais distantes. Teve gente que falou, eu senti aqui na região do Carrão. Então, cara, o vento ele é democrático, né? Ele pode estar para lá, pode estar para cá. Vento democrático. Então, da onde surgiu aquele polo, daquele mau cheiro, e o vento espalhou pela cidade, a gente não conseguiu descobrir. E eu questionei a CETESB. A CETESB é o órgão responsável de acompanhar a poluição do ar como um todo. E a resposta deles depois de uma semana é que eles não tinham a fonte da onde saiu o cheiro. Então eles não conseguiram mapear o cheiro, eles ouviram relatos, eles disseram que inclusive muita gente ligou para o bombeiro, muita gente ligou para a Congás, e a Congás e o bombeiro reportou essa reclamação à CETESB, mas a CETESB não conseguiu achar o foco do mau cheiro. E aí remete a uma preocupação, né, com esse serviço também. Você imagina a sua situação. Eu senti o cheiro sufocante. Eu me coloquei mais uma vez no lugares dos moradores lá da região de São Mateus por causa da petroquímica. Tem inclusive relatos que seriam limpeza de dutos da petroquímica, aquelas chaminés e tal, mas a CETESB não atesta nada disso. Então você imagina, você está dentro de casa, 10 horas da noite, 11 horas da noite, sua casa é invadida por um mau cheiro. Teve relato de cheiro de gás, teve relato de... da minha casa parecia um cheiro de ralo, de banheiro, pano molhado, sabe quando tá mofado? Sim. Mas muito forte mesmo. Quando abri as janelas lá, piorou. Aí a gente viu que era... Que a de fora tá dentro. Então, foi uma repercussão isso, né? E algum tempo atrás, talvez 2 anos atrás, talvez vocês lembrem, no interior de São Paulo, teve um caminhão que passou soltando um produto químico, que teve gente até que desmaiou no meio da rua, tal, não lembro agora se teve falecimento de pessoas, mas foi uma coisa... O hospital não deu conta, deu... A gente tava dirigindo, desligou o carro e ficou ali numa situação esmolecido, tal, e é por causa do caminhão que passou num trajeto soltando um gás que não deveria. Aí você fala, como é que a gente consegue controlar essas coisas? Porque o mau cheiro foi constatado. Está em todas as regiões, todas as reclamações de internet. Praticamente toda a Zona Leste. Todas as pessoas reclamando. Eu senti. Ninguém me falava, Alessandro me... Eu vi, eu senti, minha família sentiu. Então a gente sabe que teve. Aí você pergunta para o órgão responsável de fiscalizar, ele não consegue responder a origem de onde é.
que eu pedi em decorrência dessa resposta para eles? Que eles me enviem, eles têm uma estação, e aí um problema da cidade também que a gente encontrou na CPI da poluição petroquímica. Tá. Tem só 2 estações de monitoramento da CETESB na Zona Leste. Uma fica no Itaim, que é divisa já com Suzano, Poá, Itaquá, e a outra fica no Sesc Itaquera. Só 2. Olha que absurdo. Então, eu pedi os dados da estação de monitoramento da região de Itaquera num determinado período, para que eu mesmo, junto com a nossa equipe, possa ali fazer a análise do que eles vão nos enviar. Sim. Os dados daquela... Não está no prazo de eles enviar. Então, eles vão enviar os dados daquela estação de monitoramento da qualidade do ar naquele período, para que a gente possa, enxergando ali os dados, ver se naquela determinada noite teve se aquela estação conseguiu captar o que os outros moradores captaram. Entendi. Entendeu? Não sei se foi possível, mas nós estamos ainda em busca de solução. Não, e aí dialoga, essa é boa. Mas aí dialoga com o que eu tava falando, pra gente ir atrás, pra tentar solucionar. Não, mas é isso que eu falo, gente, olha só que, gente, não é esse copo. Eu vou ser didática. Esse copo. Dá licença, Guedes, com esse copo. Com o meu copo. Acho que eu vou colocar o seu. Qual é o meu? Junta aí. Gente, são todos os copos. A integração, a união, diálogo. Tem jeito, gente. Se a gente começar a pensar como um todo, assim, todo mundo, independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, gente, melhora pra todo mundo. Sim. E eu vou continuar perguntando. Eu vou deixar a cereja do bolo pra você no final. Você deve até já falou. Eu queria que você falasse pra mim sobre a questão da saúde em Itaquera. Não só em Itaquera, como em São Paulo. Eu acho que por mais, assim, eu não estou defendendo ninguém. Eu acho assim, a prefeitura se esforça, vocês se esforçam, mandam emendas, tem UPAs sendo construídas, hospitais sendo reformados, enfim. Mas a gente ainda recebe uma grande reclamação da população, principalmente a questão de falta de atendimento com especialistas, com especialidades médicas. Por exemplo, de 6 meses a 1 ano ainda esperando por um atendimento neurológico, por um atendimento ginecológico, enfim. É o que eu digo. Gente, tem ações sendo feitas, sendo realizadas, ok, vereador? Tem. Mas você acredita que um dia a gente vai chegar num patamar, conseguimos igualar? Porque é muita gente para pouco equipamento. Ou eu tô doida? Gente, porque assim, entendeu? Eu sinceramente eu falo, gente, a cidade cresce, os bairros crescem, e aí você dá metrô, ônibus, parece que você não consegue suprir a demanda. É isso que eu quero dizer. Em todos os aspectos. Eu tô falando em todos os aspectos, por isso que eu não tô puxando nem para um lado para o outro, eu tô tentando aqui ser neutra dentro do que a gente está conversando, porque assim, isso vale não só para a saúde, como para o transporte, como geração de emprego, enfim. A gente tem a questão da cultura, que vai um belo equipamento do grupo do SESI, né, que vai para Itaquera, que eu acho que vai dar um divisor ali, né, para Itaquera, para a periferia, como diz, com relação à cultura, algo bacana. Eu sei que é difícil para você responder, mas eu acho que você eu acho que é uma pergunta muito importante e fique à vontade de fazer aqui você quiser, porque as pessoas aproveitam esse espaço que vocês têm do Desenvolve. Eu tô tentando ser um morador aqui. Ajudar a questionar as autoridades. Tô deixando lá de jornalista. É o que eu falei no começo, quando eu não tenho condição de solucionar via as minhas emendas ou trabalho direto através de um projeto de lei, que é uma função princípio do vereador, do mandato de um vereador, eu tenho que ir atrás de quem tem. Quem me acompanha nas redes sociais vai ver que nos últimos dias eu visitei com o secretário de saúde vários equipamentos de saúde da Zona Leste para mostrar para ele a reclamação que eu estava tendo da população. Porque às vezes você tem que ouvir todos os lados. Às vezes você vê uma pessoa que não consegue consulta, mas tem gente que consegue e falta na consulta.
E quando ela falta na consulta? Isso é um problema. Por vários motivos. Às vezes ela já conseguiu passar no particular, às vezes ela não tem mais o problema, às vezes a pessoa infelizmente faleceu e ela... Quando acontece de a pessoa faltar, simplesmente faltar na consulta por algum motivo e não desmarcar o que ela tinha agendado, aquela consulta está agendada para ela e poderia estar atendendo outra pessoa. Sim. Isso é importante. E a rede hoje tem um problema de absenteísmo bem alto por causa disso. Bem alto. Existem problemas na periferia, às vezes vários fatores, que médicos também não querem trabalhar lá nas pontas. Sim. Falta médico e tal. Muitos médicos se formam que montar o seu consultório próprio, seguir a carreira privada. Então é outro problema. Existe a falta por exemplo, de investimento para a construção de novas unidades. Porque se está crescendo, desenvolvendo... Vamos falar de Itaquera. Você viu o adensamento que está acontecendo em Itaquera? Para onde você olha é torre subindo. Aquela região do Colônia ali é só torre subindo sem preparar nenhuma infraestrutura. Lá no Jardim Cibele não tem posto de saúde já para quem morava lá. E levantaram mais de 20 torres lá. Sim. Pessoas que vão morar ali vão demandar o serviço de saúde ali. E não tem UBS desde os antigos. Então, se você não construir uma unidade base de saúde, se você não fizer uma infraestrutura para receber um bairro que está se desenvolvendo, também é outro problema a ser apontado. A UPA Itaquera está estrangulada de tanta gente. 26, né? É 26 de janeiro que chama. 28 de agosto. 28. 26 de agosto, 28 de 26 de agosto. agosto, isso. É perto do só para situar, ali perto Ali do Dr. Sócrates. Isso, então, isso. A UPA ali, que está ali no centro, e ela é bem posicionada aqui ao lado do metrô. Sim. Então as pessoas vão para o metrô, conseguem chegar na UPA, então é fácil acesso para quem está doente, que geralmente ônibus leva até lá. É superlotada. Precisa de novas unidades de pronto atendimento na região para solucionar o problema. E falando de Itaquera. Existe outra queixa, que é a concessão do serviço de saúde para iniciativa às OS. Isso está bem discutido ultimamente. Então, isso tem que ser bem modelado. Por exemplo, nós como vereadores, nós temos dificuldade as informações do serviço prestado pela OS. Mas se é vereador, o seu papel é fiscalizar o executivo, é dinheiro público. Tem dificuldade. Tem informações que nem o Tribunal de Contas do município tem. Eita. Então é uma série de fatores alinhado com o que você falou, crescimento do bairro, desenvolvimento, adensamento e tal. Alinhado com tudo isso que tem que ser enfrentado. Senão, a gente vai continuar vendo cenas como essa. Eu vou te dar 2 exemplos. Eu vou falar só de um só, que aí nós estamos falando de Itaquera. Tá. UBS Vila Cosmopolita. A UBS Vila Cosmopolita, eles atendem numa casa que é menor do que esse espaço que vocês têm aqui de fazer esse ambiente de comunicação. E lá, uma vez, eu lembro que eles precisavam de apoio para tentar montar uma sala de dentista, e a gente conseguiu o recurso para montar a sala de dentista, que foi uma emenda de um deputado nosso que faleceu, inclusive, Zé Mentor. Mas só que a emenda não pôde ser executada porque o espaço não tinha condição. Não cabia uma cadeira. Não caberia, não dava para criar uma nova sala e pôr uma cadeira de dentista ali. Era um espaço alugado, uma casinha alugada. Os moradores procuraram nosso mandato e pediram ajuda a dona Iracema, Cléo e todo o conselho gestor, trabalhadores. Procuraram nosso mandato pedindo ajuda para tentar lutar por uma sede própria da UBS. E começou-se uma luta. Roger, foi mais de 6 anos de luta, cara. 6 anos de luta. 6 anos. E quando encontrou o terreno... 2 mandatos. Quase 2 mandatos. E não foi 6 anos assim, Alessandro mexeu com isso e... Só daqui... Vou mexer com isso daqui 3 anos. Não, foi 6 anos de pelo menos... Intenso, de várias e várias reuniões. Secretário, mudou uns 5 secretários e a gente foi falar com 5 secretários. Começa tudo praticamente, né? Começa tudo zero. E quando achou um terreno possível, Vanessa, o terreno não poderia ser feito. Porque era do CDHU e era destinado por uma praça. Não era para um equipamento institucional. Aí começa outra discussão. Aí você teria que conseguir a mudança daquele espaço lá no CDHU, que seria uma praça, para que eles autorizassem o município usar e o uso fosse um equipamento institucional no caso de saúde. Aí foi até o secretário Edson Aparecido que atuou muito para que isso desse certo. E a relação dele no CDHU foi preponderante para que a gente avançasse. Depois disso, está em construção a obra, uma unidade de 2 andares gigante,
o atendimento que vai se dar lá adequado àquela população da Fazenda do Carmo e Vila Cosmopolita, e que deve entregar aí até a metade do ano que vem. Ótimo. E é uma conquista da comunidade, dos trabalhadores, que labuta, dos moradores e do nosso mandato. Mas olha a luta que foi para constituir. Sim. Porque então você imagina, não sei se vocês conhecem a região ali do Colônia, eu estou falando precisamente ali perto do cemitério ali do Carmo. Do Carmo. Sim. Aquela um monte de prédio ali. Sim. Então você imagina ali a necessidade que tem. Ali vai precisar de esgoto, ali muito vai precisar prédio, de muito rua. adensado, ainda continua adensando, muito prédio construído. Então o morador chegando em uma unidade que é uma E você casa. tem os centros que você tem em Santa Marcelina, quando inaugurou o hospital Cidade Tiradentes, deu uma aliviada, mas não. E tem Itaquá, né? O Santa Marcelina também gerido em Itaquá, né? assim, quer dizer, são poucos hospitais, assim, São referências. Poucos. É uma população gigante. Você quer perguntar alguma coisa? Eu quero. Você tá me cortando. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Vereador, eu quero chegar assim, porque a gente falou um monte de coisa de Itaquera e tal, tudo. Eu quero chegar no vereador mesmo e perguntar uma coisa. Eu quero perguntar sobre Itaquera, ele quer perguntar sobre o vereador. Então tá vendo, ó, tem que ser equilibrado. Não, mas é sobre mandato, né? Na sua avaliação, né, nesse tempo que você está na política, qual foi o seu a conquista assim que você fala, putz, essa mexeu comigo, essa realmente foi algo... Bom, que tem algum sentimento, não sei se foi mais difícil ou não, mas foi algo assim que você fala, realmente isso foi uma coisa que para mim é um troféu para a população, para o nosso mandato, né? O que você avalia, qual que você avaliaria como o seu grande troféu? Vou te dizer uma coisa. Se for o que eu ia perguntar, você vai apanhar aqui. Eu ia te cortar no final. Eu vou dizer uma coisa, graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa. Sim. Nossa equipe do nosso mandato, a gente muito trabalhadora, esforçada, comprometida com as questões sociais. Eu conheço o Zé Carlos. O Zé Carlos é espetacular. Posso falar que ele é o chefe da tropa. É. E é um dos responsáveis pelo sucesso do nosso mandato, que a gente avalia que ele é um bom mandato. E nós temos algumas marcas que a gente se orgulha. Algumas que estão em curso, da vitória chegando, mas tem grandes avanços. E outras que a gente se orgulha por completo. Porque quando você se põe no lugar das pessoas, se envolve com o problema, você quer solucionar. Sim. Esse assunto da petroquímica, eu consegui instalar e ser presidente da comissão da CPI da petroquímica. Por quê? Porque eu estava andando lá em São Mateus e o pessoal falou para mim, olha, Alessandra, aqui a gente está sofrendo com doenças que está vindo da poluição daquela petroquímica. Mas que história é essa? Eu tenho tireoidite de Hashimoto, minha mãe tem, não sei. O que é tireoidite de Hashimoto? Aí vai atrás, descobriu o que é. E fomos nós, que é esse trabalho que levou a cidade de São Paulo pela primeira vez em sua história fazer um inquérito epidemiológico para fazer uma investigação desse nível. Nunca tinha tido na nossa história de quase 500 anos de cidade. Primeira vez, foi uma demanda da CPI, dos membros da CPI, que a Secretaria instaurou um inquérito epidemiológico para poder investigar um problema desse tipo que poderia estar doentando a população. Então, esse contato com as pessoas, de se pôr no lugar delas, você busca soluções para problemas. Vou te dar um exemplo aqui que eu me orgulho de participar da luta. Tá. Nós estávamos acostumados, até alguns anos atrás, de ver todo o período de janeiro, a gente... enchente no Jardim Romano. Sabia que eu ia chegar lá. Enchente no Jardim Romano. Era a minha cereja do bolo. Enchente na Vila Seabra. Enchente lá, a água não baixa 90 e poucos dias. Quando você vê na televisão, em 30 segundos, você tá aqui e tal, você volta a trabalhar, o que os olhos não vê, o coração não sente. Minha mãe fala isso. Sim. Teve um dia que eu fui lá conhecer a comunidade. Eu nunca conheci um lugar tão difícil de acreditar que o pessoal passava por aquilo. Não está falando de rua de barro, de lama. Nós estamos falando de água do Tietê que voltou para a rua das pessoas que estavam a 1 metro de altura, nas casas, por 96 dias sem baixar. 96 dias sem baixar? É a água podre que voltou. Você imagina um período de cheia. Encheu as ruas e não voltava para o rio, porque o rio estava cheio e não tinha processo de escoamento daquela água de esgoto. Entendi. Por 96 dias. As pessoas
não conseguiam entrar e sair das suas casas sem ter contato com a água podre. Para ir trabalhar, para ir numa consulta, para ir no supermercado. 96 dias são 3 meses. As crianças não conseguiam ir para a escola. O caminhão de lixo não entrava, eles acumulavam lixo em cima dos seus telhados, porque não dava para escoar o lixo. Foi que ano? Foi agora em 2000 e prefeito Bruno Covas. Eu acho que isso deu muito na TV, ficou uma rua cheia. Jardim Romano ali? Isso. Ali, Jardim Romano, Vila Céu. Então ali é uma área que sempre sofreu muito com esse período de Ali não enchentes. Vila Itaim. Vila Itaim, né? Que o pessoal até questionou por conta de recuo do rio, que seria uma área de... Quer dizer, não poderia ter casa. Na realidade, você vai mexer, você vai entender o lado da população ali. Sim. Na realidade, foi feito um parque ali, que antes de ele ser Parque feito... Sabesp? Não, é o Parque Biacica. Na estrada da Biacica, acho que é esse parque, ele chama Parque Biacica. Quando foi feito esse parque, ele sofreu um aterramento. Foi jogada muita terra, muita areia, não sei se entulho lá nesse parque. E nesse período que ele sofreu aterramento, ele era a vazão natural em tempo de cheia. Isso que eu quis dizer, vazão. Ele era a vazão natural em tempo de cheia do Rio Tietê. Tá. Quando aterraram o parque, Entendi. Perdeu a quem vazão. aterrou foi o governo. Quem aterrou o parque, o que aconteceu? O parque foi buscar a rua para ser a sua vazão natural. E a rua e a casa das pessoas que já estavam lá. Entendi. Solução dura. E ali a gente, não é um problema que está solucionado, eu vim inclusive falando com a liderança local lá, a obra começou, uma conquista, primeiro a gente eu consegui levar o prefeito lá, Que é ótimo. na véspera do Natal, o prefeito Ricardo Nunes, ele foi comigo lá, eu chamei ele para ele, foi no dia 23 de dezembro, levou 6 secretários dele para ver o problema. E aí avançou uma obra de um muro lá. Tem um cara extraordinário, que é o Alexandre Mondinese, ele é secretário de subprefeituras. Sim. Ele foi lá, ele sentiu o que o povo sentiu. No mesmo dia, inclusive, que eu levei ele lá no Colônia. Primeira agenda foi lá, né, nesse local. Ele sentiu que o povo estava passando. E ele, diferentemente de mim, pode contratar a obra. Sim. Então ele tomou providência para contratar essa obra. A obra começou. Aí o que aconteceu? Mudou o governo do estado. Saiu Rodrigo Garcia, entrou Tarcísio, e com isso mudou as equipes, inclusive da Secretaria de Meio Ambiente. Esse parque é um parque estadual. Então a autorização que nós tínhamos do antigo gestor está sendo reanalisada pelo atual gestor. Entendi. Uma obra que estava em andamento está suspensa por causa que mudou o gestor e quer rever o que foi feito. Entendi. Então você imagina a situação que esse povo está submetido lá de sofrer mais um ano. E tá chegando janeiro. E a gente sabe Tá chegando a época de chuva. as previsões climáticas, isso no mundo todo. A gente não está falando de Itaquera, a gente está falando do mundo. E, principalmente no Brasil, enfim, que esse ano as chuvas elas virão mais intensas como do tem que no ano vindo passado, ano após como ano. vem vindo. E Itaquera já, assim, não só Itaquera, como todos os bairros. Bom, recentemente, sexta-feira, né, a gente grava esse podcast, enfim, tem coisas que a gente fala, mas o vendaval que teve aqui de ventos de 100 quilômetros, a gente anda em São Paulo inteiro. Ontem eu tava rodando São Paulo, você só vê árvores, assim, e semáforo parado. Enel sem ainda restituição de energias em alguns bairros, ou seja, as chuvas estão chegando. Quer dizer, já chegaram e vão vir mais fortes. Estamos falando de um problema lá que persiste, mas nós temos aqui em Itaquera problemas iguais, né? Sim. Itaquera, lá nessa luta que nós estamos travando, agora é para você ver como é que é um complexo. Roger, lá, seguramente, Roger, eu tive contato com esse problema em 2019 para cá, a gente teve avanços importantes, principalmente essa de levar o prefeito na região, porque eles põem o seu secretariado para tentar atingir e solucionar um problema. Mas eu te falo seguramente, lá é um problema que é divisa com Guarulhos, é Departamento de Água e Esgoto do Estado de São Paulo, que é o DAEE. Aí tem o lado paulista da história e o povo no meio de tudo isso, numa área que nem nós falamos. Moradia perto da várzea, sem tomar providência, chega uma hora que a várzea toma conta ali. Sim. E gera esse transtorno todo. E eu me orgulho de atuar nisso ali, porque avançou ações importantes ali, graças ao nosso mandato. E nós, seguramente, mais de 50 reuniões eu fiz sobre esse tema.
seja a subprefeitura, seja a Secretaria Municipal, seja a Secretaria Estadual, seja a Secretaria de Obras, seja de Meio Ambiente, seja da EE. Os departamentos necessários você foi. Mais de 50 reuniões eu já fiz, seguramente, nesses 3, 4 anos, em busca da solução do problema. Se você não se pôr no lugar das pessoas e ir atrás, você não... eu fiz, tentei e não consegui. Sim. E as pessoas ficam lá. Então tem que tentar solucionar, buscar a solução. E nesse caso de enchente, dialoga com Itaquera. Isso. Itaquera, pra você ter ideia, nós coletamos mais de 22 mil assinaturas no abaixo-assinado que nós promovemos, no nosso mandato, Lembro. com o nosso povo. Em 2 meses, o povo participou online e fisicamente para que a gente coletasse assinatura pedindo ao prefeito que construa um piscinão em Itaquera. Isso é antigo, essa é uma luta antiga, né? O CDL sabe, já participa dessa luta há muitos anos. Os 2 piscinões que tenta sair. A primeira vez que eu lidei com isso, acho que foi por volta de 16, 17 ali. Você conseguiu uma emenda, né? Para projeto, né? Através do CDL, em contato com o CDL de Itaquera, inclusive. Roberto Mana, na época, era o presidente. Discutindo o problema das enchentes de Itaquera. Ele nos procurou, nós levamos ele até o secretário, ele foi com a gente, o pessoal do CDL foi com a gente, até o secretário de obras do município. Não tinha projeto em Itaquera de piscinão. Na realidade nem tem, está sendo desenvolvido agora. Sim. O vereador Ricardo Nunes, que hoje era prefeito, ele foi o relator do orçamento naquele ano. É o cara que relata onde vai o dinheiro da cidade. Eu falei com ele para ele incluir no relatório do orçamento que a gente ia votar, um recurso para fazer o projeto do piscinão. E quando tivesse o projeto, ele saberia quanto custava e poderia brigar atrás desse dinheiro. Ele colocou no orçamento lá atrás, a meu pedido. Não foi executado o orçamento, essa rúbrica. Nós perdemos essa rúbrica, não foi executada. Tem alguma razão específica? Prioridade. Mesmo colocando o aporte, pode ser que se corta depois. Quem executa pode não gastar o dinheiro, é que nem dentro de casa. O pai, a mãe de família separa o dinheiro da conta de água, conta de luz e do telefone. Se vai lá e paga de água e de luz, mesmo tendo dinheiro do telefone e não paga, o que acontece? Corta. Sim. Nesse caso a enchente vem. Não votou a favor. Não, aprovou na Câmara. Aprovou na Câmara, estava previsto no orçamento, aprovado pela Câmara, mas não foi executado pelo Executivo. Entendi. E aí quando o prefeito não executa, na época era o João Dória, Itaquera perdeu. E o orçamento volta? O dinheiro volta? Como que funciona? O dinheiro acumula para o ano que vem. Quando não gasta, ele fica no cofre. Hoje a cidade tem muito dinheiro, inclusive. O cofre, em investimentos. Aliás, entrando nesse assunto, eu acho que é o grande momento, para se cobrar que algumas coisas, algumas demandas de Itaquera saiam, né? Você sabe da luta já da CDL, que você vem junto também, que é subprefeitura voltar para o centro de Itaquera, os piscinões, né? E o binário, aquele projeto que interliga o centro de Itaquera com o Parque do Carmo, são algumas das demandas que a gente está aí tentando brigar para ver se consegue. O que você acha? Você acha que vai dessa vez? A gente consegue, né? Olha, o que eu acho é que dinheiro tem dessa vez. Sim. Se em algum momento não teve dinheiro para fazer, porque o orçamento tinha que ser contingenciado, hoje não é um problema da nossa cidade orçamento. O próximo está previsto em mais de 112 bi já. Certo. É muito dinheiro. A gente não tem dimensão do quanto é. E nessa questão do piscinão, inclusive, a gente coletou essas assinaturas, porque quem é da região sabe, vocês sabem, eu sei, os moradores que vivem lá sabem. E um piscinão não vai solucionar todo o problema, mas vai ajudar a solucionar uma parte dele. Quando você desafoga toda a água que vai lá estrangular o Jacopêssego, aquele córrego Jacopêssego lá, que tudo desboca lá. E quando você desafoga um pouco, ele tende a ficar mais livre para receber as outras e melhorar o sistema como um todo. E a proposta que se tenha que seja ali na região do Parque Linear, no lado de fora, e que ele possa aí acumular a água suficiente para não causar as enchentes que eles causam no centro de Itaquera, nem no decorrer do córrego Rio Verde como um todo. Tem um projeto no Parque do Carmo, né? No Parque do Carmo, que também já está começando a obra do Parque do Carmo, que é reter um pouco das águas da chuva ali no lago do parque e soltar ela aos poucos após as chuvas. E essa obra já tem vencedor e essa empresa vencedora já deve começar a obra nesse mês ainda. Que era a previsão. Agora, a gente está caminhando aqui para a nossa Pro reta final aqui.
São muitas perguntas, eu estou Mas eu queria dizer uma tentando coisa. lembrar. Você falou das marcas, eu tenho outras marcas que eu considero importantes no nosso mandato, várias delas, que a gente, quando eu falo de uma OBS Cosmopolita, que foi 6 anos para poder ser conquistada, é uma vitória enorme. A gente não desistiu daquele povo. Ó, essa semana eu fui lá no Pinheirinho 2, que é uma comunidade de São Mateus, eu levei 4 pontos na cabeça numa reintegração de posse. Meu Deus. Eu, quando eu virei vereador, a população me procurou lá, falando, olha, vai ter uma reintegração de posse da nossa terra e a gente tá precisando de ajuda. Eu tinha acabado de virar vereador suplente, eu não sabia nem pra onde ia direito as coisas, que eu tinha acabado de sentar na cadeira. Tava entendendo. Cara, e aí eu fui lá pra frente de luta, falei com o secretário de habitação, tentei falar com o juiz pra suspender a reintegração e tal, não avançou. Fomos lá no dia da reintegração de posse. Os moradores, eles foram enganados. Porque às vezes fala ocupação, acha que invadiu terra. Não, os moradores foram enganados. Os moradores relatam que eles tinham um movimento de moradia, aquela luta para ter seu apartamento. Em um determinado período, chegou um pessoal que era dono de uma terra, oferecendo os moradores a ocuparem aquela terra, que eles venderiam cada lote para cada um. Tá. Aí falou, pessoal, quanto que é? 3 mil. 3 mil dá para pagar. Sim. Eu vou apertar aqui, apertar com o lado, dá para pagar. 1.000 famílias aproximadamente, 3 milhões o lote como um todo. Problema, a área era cheia de árvores. Então ela não tinha valor de mercado. E o proprietário, sabe, para remover uma árvore na cidade de São terrível. Paulo. É terrível. Imagine centenas delas. Sim. Então era um terreno inviável. Então, quando os ocupantes caem para dentro e limpam a área, que aí eles limparam a área das árvores, o que acontece? O proprietário não foi, de maneira nenhuma, culpado por aquilo, não foi indicado culpa para ele, porque ele alegou que a área foi ocupada, então ele não tem responsabilidade sobre aquilo, sobre a devastação, e não assumiu também esse compromisso que os moradores dizem que teve com ele. Sim. Quando os moradores limparam a área, uma área que não tinha valor de mercado, passou a ter. Sim. E uma área, segundo os moradores, que cobraria 3 mil por lote, passou-se a cobrar 30 mil por lote. Aí os moradores não tinham como pagar, aí começou uma disputa. Até que o proprietário, muito poderoso, segundo informações, esse secretário do Maluf, o pai dele e tal, muito poderoso, foi e executou a reintegração de posse, e no dia nós estávamos lá, ao lado do povo. A polícia veio batendo todo mundo, eu fui o primeiro que apanhei e levei 4 pontos na cabeça. Aí você imagina a situação. 2013 isso. Domingo passado, eu fui lá anunciar a licitação do asfalto. Dessas ruas. Que legal. 10 anos de luta. E lá, a licitação foi lançada agora, segunda-feira passada. Dia 23 de novembro nós vamos saber quem ganhou a licitação, qual a empresa que vai fazer a obra. E uma conquista, uma marca muito significativa para o nosso mandato. Mas nós temos dezenas delas, graças a Deus. Viu? Desde coisas que às vezes é pequena, do ponto de vista da cidade, porque atinge só um bairro, até coisas maiores, acho que aí, como uma poluição petroquímica. Toda vitória, por menor que seja, é importante, né? Agora, deixa eu vou só finalizar aqui, a gente brinca um pouquinho para quebrar o gelo, e assim, são muitas as demandas. A gente tenta lembrar de todas, né, de tudo que a gente já escutou lá no grupo, já debateu, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho da presença do prefeito Ricardo Nunes no Prefeitura Presente. Você esteve presente e você mesmo comentou que é bacana essa união entre todos. Estava ao lado da vereadora Sandra Tadeu, de outros vereadores lá na ocasião. Você pôde conversar com o prefeito, dialogar, enfim. Essa questão de estar junto como prefeito, independente de partido, independente de qualquer coisa. Eu acho que o menino Guedes tenta levar isso da melhor maneira possível. Mas você mesmo comentou lá no dia, na sua oratória lá, que às vezes as pessoas ficam, pô, Guedes, como é que é lidar com isso? E o que de fato você acha que Itaquera mais precisa diante de todos esses anos de mandato? Eu fiz essa pergunta, eu perguntei pro prefeito na ocasião, eu falei assim, qual a principal demanda hoje de Itaquera? E ele disse para mim, nós avançamos muito,
mas nós precisamos avançar ainda mais. A retomada das obras, por exemplo, lá do terminal Itaquera, do terminal de ônibus da cidade líder, do corredor de ônibus da líder, enfim, a própria obra que está acontecendo para a contenção das enchentes, enfim. Como você, vereador da região, vê tudo isso? De fato, eu sigo uma premissa, um princípio que é o seguinte: a gente discute eleição no tempo de eleição. Se eu fui eleito pela população e o prefeito que foi eleito não é do meu partido, a população dá um recado que minimamente ela quer que a gente tenha capacidade de deixar a política eleitoral e partidária do lado e discutir os problemas que a cidade tem. Perfeito. Lá na região de Itaquera, são muitos problemas que nosso bairro tem. É um bairro maravilhoso, de um povo maravilhoso, que tem crescido, mas deve ir muito mais além. Por exemplo, a gente está falando de um piscinão aqui, que Itaquera precisa há mais de 20 anos, que vai custar 400 milhões de reais. E o que a gente, enquanto vereador, tem que fazer? Cobrar, do jeito que a população cobra da gente, a gente cobra, até que o prefeito vai lá e contrata a obra e faz. Chegamos a juntar 22 mil assinaturas para mostrar que é uma demanda do povo, não é uma demanda do vereador. E isso é importante, que o prefeito abra as portas dele para poder receber essa demanda que é do povo. A luta pelo Parque do Carmo. O Parque do Carmo é um patrimônio da cidade, da Zona Leste, e um patrimônio e um orgulho do povo de Itaquera. Pulmão da ZL. Pulmão. A gente não pode ver o Parque do Carmo abandonado e jogado às traças do jeito que ele se encontra. Tem que haver investimento. A cidade tem condição de fazer investimento. E é essa pauta que a gente leva para uma audiência pública atrás da Secretaria do Verde para poder discutir investimentos lá na ordem de milhões que foi anunciado. O lago agora é quase 10 milhões e a obra prevista de reforma do parque, que aí não pode ser só previsão de obra, tem que haver obra, tem que ter contratação e tem que ter execução. E nosso papel é acompanhar e fiscalizar, e faremos. Foi anunciado 81 milhões de obras no Parque do Carmo, é o que a gente mais quer. Como também as obras que começaram no Planetário. A gente sabe a importância daquele parque para a nossa região, Sim. aquele patrimônio. Lindo, então nós maravilhoso. vamos acompanhar, vamos cobrar e que seja executado. E nós temos que ter capacidade de enfrentar os problemas juntos, com o Executivo e com o Parlamento, no caso os vereadores, e deixar disputas eleitorais de lado. E é o que eu faço. Eu ando muito com o secretário, esse dia eu estava com o secretário de Saúde, levei ele em UBS para ouvir a reclamação do povo. Eu ando com o secretário de Prefeituras, Modonese, ele foi no Colônia comigo, ele foi lá na Seabra comigo, ajudar a destravar obras. Já chamei o prefeito para demandas, ele já foi. Inclusive tem outros que ainda estão pendentes, aqui eu quero falar da Agremissor Sugaia, que ele me disse pessoalmente que ele ia lá para tentar solucionar o problema, que é a abertura de uma via, que vai desafogar um trânsito, que as pessoas ficam 40 minutos ali na região da Bartolomeu Ferrari, Agremissor Sugaia, o Ação Teodoro, ali na região do Motel Pleno. Aquele entroncamento ali precisa ser é uma resolvido. via que precisa ser aberta ali. É um problema E antigo. tem que ser rápido. Eu hein, já aprovei vereador? uma lei desapropriando um pedaço do terreno ali, o prefeito Dória vetou. Então, tipo assim, ali é uma questão de que o executivo tem que ter vontade de pegar e fazer. E vai solucionar a vida de milhões de pessoas que passam ali, não só de Itaquera, Sim. mas quem vem de Guaianazes, vem de Tiradentes, que usa aquele caminho para cortar ali. Então, a gente tem essa capacidade, e é isso que me move, Vanessa. Me move deixar separado as questões. Isso é importante, Tenho críticas, várias críticas à gestão, faço elas, mas também quando eu reconheço avanços, eu subo e falo também, eu falo na tribuna, reconheço, porque eu tenho que ser justo. Se eu não for justo com as pessoas, como eu quero que elas sejam comigo? Isso é Então importante. eu tenho que ser justo. E eu tenho essa abertura de poder receber as demandas, receber a população que eu levo e tentar solucionar o problema, eu utilizo ao máximo que eu puder. Até porque o ano que vem vai se contaminar o processo eleitoral, tal, se contamina, mas passadas as eleições, se a população achar que o nosso mandato é um bom mandato e deve continuar existindo, continuaremos com o mesmo perfil de mandato, atuando em prol da cidade, da nossa população, deixando a política eleitoral para o momento que ela tem. Eu acho Maravilha. que só ficou faltando uma questão: segurança. O que você tem a dizer? A gente tem aí a Guarda Civil Metropolitana, né, sobre o município aí. Eu acho que muito se avançou na Guarda Civil Metropolitana. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque os moradores também questionam muito a questão dos assaltos. As enfim. pesquisas Sim. que demonstram que a principal reclamação hoje da população da cidade é a segurança.
Sim. E segurança envolve uma série de fatores, né? Envolve um funcionário bem pago, bem treinado, bem cuidado, bem estimulado ao trabalho. A função da GCM, por exemplo, que é... A GCM, ela tem na sua regra ali principal da sua atuação, é a Guarda Civil Metropolitana, que ela cuida do próprio público. Ela tem a obrigação de cuidar de uma escola, de um posto de saúde, de um parque. Mas só que recentemente se questionou a função da Guarda Civil Metropolitana para contribuir com o sistema de segurança urbana. Sim. Inclusive teve um voto de desempate recentemente no STF, que estava julgando isso, pelo Cristiano Zanin, e o ministro disse que a Guarda Civil Metropolitana tem sim condição e em seu pressuposto ela deve sim ajudar na segurança urbana, que é o que todos querem. Sim. Que ela não seja só do patrimônio, que seja da urbana também. Não dá para identificar um problema ou não atuar conjuntamente. E ações importantes é possível fazer. A tecnologia é uma aliada nossa nesse sentido hoje para poder discutir segurança preventiva, não só reativa. Alguém foi assaltado. Hoje a gente tem condição de fazer um sistema integrado de segurança digital. Hoje o Smart Sampa, uma CDL está com 20 câmeras instaladas ali nos corredores comerciais, integrados com a Guarda Civil Metropolitana. Tudo isso contribui. Tecnologia a nosso favor. Agora a gente também, isso leva a uma discussão que nós começamos hoje o nosso debate aqui. Tem que haver investimento na periferia, tem que haver investimento nas pessoas, tem que haver condições de vida para que as pessoas tenham acesso à educação, sim, acesso à profissionalização e o mercado de trabalho seja uma alternativa, a área do ponto de vista da educação superior seja atrativa para que um jovem, um adolescente, alguém não resolve enveredar pelo caminho do crime achando que aquele é o que sobra para ele na sociedade. Às vezes virar um criminoso. A gente tem que trabalhar para que a cidade seja mais justa e essa justiça atinja principalmente aonde mais falta. Sim. Onde está a periferia, onde as pessoas às vezes não têm nem o que comer. Então, se a gente tiver uma cidade mais justa, a gente pode formar cidadãos melhores. E aí não trabalha só reagindo à segurança para poder proteger o centro do morro. Não, exatamente. Tem que integrar, tem que chegar ao desenvolvimento social, principalmente, educacional, nas regiões periféricas, para que a gente tenha menos criminalidade. Esse é um dos caminhos. Foi maravilhoso. Estouramos o tempo. Estouramos o tempo? Estouramos, mas faz tempo que nós estouramos o tempo. Já acabou? Eu não posso perguntar mais nada. Ele deve estar falando assim, mas essa menina, ela não para de falar, senhor Chega. Do céu. O Guedes dá para fazer mais um podcast, porque tem muito conteúdo, muito assunto. Dá licença que eu vou falar. O menino Guedes entendeu. Menino Guedes. O menino Guedes entendeu que a ideia é passar a informação assim, e juntos somos mais fortes. Exatamente. É isso. Eu acho que foi bacana. Eu tentei lembrar de tudo. Galera, se eu esqueci de alguma coisa, vocês me desculpem, porque são muitas as demandas, mas eu acredito que o Guedes conseguiu, né, vereador? Peço até desculpa pela informalidade, né, porque o senhor é um vereador da cidade de São Paulo, né? A gente trata aqui de um jeito mais informal, justamente para a gente alcançar todo mundo e quebrar o gelo. Mas eu acho que se ficou alguma coisa, dê as suas considerações finais também. As considerações finais, e aí vamos liberar o menino Guedes, porque a agenda dele está... Ele tem que trabalhar pro Itaquera e pela cidade. Bora! Pegar no pé da Enel, né? Agora tá da Enel a pauta. Por favor, Guedes. Não, primeiro agradecer a oportunidade, Roger, Vanessa, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem, não só no podcast, como à frente do Desenvolve Zona Leste Itaquera. E eu quero dizer também que eu gosto muito da questão democrática que vocês tratam as coisas. Vocês olham como um todo, não fica preso ali no espectro político, partidário, de esquerda, de direita, e às vezes a gente não olha o todo. Os partidos da Itaquera. Eu acho que isso é importante, e vocês têm esse perfil que eu acho muito justo e muito bacana. Comentei com o Zé Carlos, inclusive, recentemente sobre isso. Eu acho isso muito legal. O Guedes não é o salvador da Itaquera, por ser o vereador que mora no bairro. Tem outras pessoas que atuam, que trabalham pela região. E é importante que trabalhem, porque aquele povo precisa. Sim. E na hora que um candidato vai lá, ele vai em Itaquera também. Então não é justo ele não contribuir para aquele povo que confiou no trabalho dele. Como não é justo se eu for lá em Pirituba, também não fizer minha parte pela região. Sim.
E vocês têm a democracia nesse DNA, eu acho muito legal, parabéns. E dizer para as pessoas que estão ouvindo, né, a importância dessa ferramenta, que é a ferramenta digital que vocês implementaram, que é um canal de comunicação, mas de denúncia. É através desse espaço que muitas vezes vocês dão voz à população e conseguem chegar em pontos que a população sozinha não chega. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente eu fui acionado, minha equipe falou assim: Alessandro, tem muita gente marcando num post ali do que está acontecendo ali, de um problema de Itaquera. Falei, mas o que se trata? Ela falou, nós queremos saber que resposta nós vamos dar para essas pessoas, né? Aí eu fui lá ver o que era, trabalhando no meio das minhas agendas, nós temos uma equipe que cuida da nossa comunicação, não somos nós. Sim. E aí era o pessoal reclamando no trecho da Grêmio Sorçugai, ali no finalzinho, que não tem pavimentação. Ah, o vídeo. Aí atravessa a pontezinha e vai para Goianazes ali, que já é outra rua. E aí eu fui, aí tipo assim, a seguidora tinha colocado, a Sandra veio aqui, pediu voto, falou que ia fazer e não fez. Aí aquilo, a gente também tem sentimento, né? A gente sabe, eu sei o passo que eu dou. O que eu falo, eu sei, eu não esqueço. Quando eu não tenho solução, eu volto e explico. Porque às vezes não depende só da gente, depende de outros. Uhum. Às vezes tem outro, você quer nesse terreno uma praça, mas aqui está previsto uma escola, não vai ter praça aqui. Então você tem que dialogar com a população. Sim. E ela sente a sua sinceridade. E eu fui até lá. Quando eu fui até lá, para conhecer o problema, porque a pessoa disse que eu tinha passado lá pedindo voto, eu falei, não passei, não pedi, mas eu topo ir aí ver o problema. E fui lá. Senti o problema, já conheci inclusive o problema. Tinha um pessoal ali que parece que não estava cuidando mais, mas que cuidava. Aí eu falei com o subprefeito de Goianazes no outro dia, trouxe Sim. o problema aqui para a cidade, falei com a Secretaria de Subprefeitura e eu também em busca de solução. Que também tem isso, né? Lá é Goianazes, a subprefeitura, né? Mas é um problema de Goianazes e de Itaquera. Porque é ali na fronteira. Aí eu falei com a Secretaria também, né? Que aí seria a chefia dos dois. Então o espaço que vocês dão, a voz que vocês dão para as pessoas é muito importante. Então, quero parabenizar vocês por isso. E para as pessoas que estão me acompanhando, pedir para que conheçam o nosso trabalho, siga nossas redes sociais no Alessandro Guedes, lá no Facebook, do Instagram, e possa demandar a gente pelas redes também, que o que for possível a gente irá fazer, irá ir atrás. O que não for, iremos falar. Nosso mandato parte do princípio da verdade. O que é possível o que não é, nós falamos para as pessoas, porque é o mínimo. Eu quero continuar indo na feira, comer pastel, ir na igreja, ir no campo de futebol, e as pessoas bem se respeitarem, por isso que eu respeito a todos. Perfeito. E eu espero que as pessoas gostem. Para vocês terem ideia, há 4 anos da última eleição, eu adotei semanalmente, eu divulgo uma linha de transmissão com 80 contatos que eu tenho no meu celular, 800 contatos que eu tenho no meu celular. Eu divulgo 3 linhas de transmissões, prestando contas do nosso trabalho de algum do que está sendo semanal. Realizado. Há 3 anos, vai para o 4º agora. 3 anos nós fazemos isso. E é maravilhoso, Roger, você poder... Isso é um dos aspectos que as pessoas conseguem ver o que você está lutando, enxergando. E teve gente que me respondeu assim: Alessandro, que legal você está me mandando isso. Um contato meu, um eleitor meu. Sim. Porque eu tinha pedido voto por meus parentes para você, e eles estavam me cobrando o que você estava fazendo. E agora eu vou mostrar para eles. Sim. E aí repassa. Então você ter essa sintonia com o eleitor, nós temos o escritório da Casa Rosada lá, que você conhece há 22 anos no mesmo lugar. Sim. Você ter essa sintonia, você aproxima do eleitor, das pessoas, e ela sente a veracidade do que você fala. E a gente atua bastante nesse sentido de estar dentro das regras, estar dentro da sinceridade e lutando pelo desenvolvimento da nossa região. Em prol, acima de tudo, o desenvolvimento da região. E isso que eu parabenizo você. Obrigado, viu? Muito obrigado por participar aqui. Também. Muito obrigado. Obrigada. E é o que a gente sempre fala, né? Seja no virtual, seja no impresso, seja no grupo do WhatsApp, que, nossa senhora, dá cada quebra-pau ali, mas, gente, é muito, assim... O grupo de WhatsApp da quebra-pau. Nossa senhora. Mas é a forma que a gente tem, né, de dar voz a todo mundo. Lógico, a gente também recebe críticas, eu acho que saber... A crítica por é importante. Que não falou mais, por que não foi para isso? Mas a gente busca, dentro do possível... tentar atingir todo mundo e fazer o nosso melhor. Fazer o nosso melhor.
E é com essas palavras filosóficas de mim mesma, E só mesma. e só mesma, que nós terminamos mais um podcast Fala Itaquera. Olha, compartilhe, comente, deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu sei que todo mundo pede isso, mas a gente também tem que pedir. Sim. Né? E segue o Menino Guedes. E- Você Menino quer conteúdo, Guedes, saber o que Menino tem. É todo dia lá, tem Não as tem ações que jeito. ele tá fazendo. Não precisa nem do grupo do WhatsApp. Olha, Segue o tem Instagram. muita Depois eu vou falar, não sou eu que falo o Menino Guedes, é todo mundo que fala lá em Itaquera. Não O Menino tão Guedes. mais. É. Não tão menino mais. Ficou. Gente, obrigada. Obrigado, Fui, viu? até a próxima. Um abraço. Tchau, Valeu, tchau. tchau. Tchau, tchau.